Atualizações sobre o Santos para você que assiste este vídeo. Vamos falar de Neymar, vamos falar de Roleiser, vamos falar da formação, possível formação do Vojvoda daqui pra frente, volta de Willian Arão no próximo jogo. Vamos falar disso e mais um pouco no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos, rapaziada. Voltando agora para falar com vocês, depois de um diazinho aí sem vídeo, vamos dar uma relaxada, né? Depois dessa janela que foi bizarra do Santos, eu fazia 3 vídeos por dia para falar cada hora de uma nova questão aí que surgia nas questões contratuais do Santos com os jogadores. Não que o Santos tenha parado de contratar e que deva parar, né? As oportunidades de passe livre estão aí e que vão ser também uma questão nesse vídeo aqui, é só você acompanhar para ver. Já peço agora de início para você se inscrever no canal, deixar o like, não se esqueça disso porque isso ajuda demais o canal, ajuda demais a gente a crescer. Bom, rapaziada, durante a semana surgiu até um burburinho aí se Neymar e Roleiser, os dois meias do Santos, ficariam de fora para a próxima partida. O que não vai acontecer, eu acredito. Por quê? Neymar não jogaria por causa do campo sintético, né? Ele já tinha falado há um tempo atrás que é difícil jogar no Allianz, que é difícil jogar em lugares com campo sintético, mas o Santos não revelou nada, Neymar não falou nada, e Neymar tem treinado como titular, tá? Aparentemente, até o momento, ele deve ir a campo como titular para a partida contra o Galo no próximo jogo do Santos. Assim, rapaziada, pode ser que, assim, a gente é sempre cauteloso ao falar do Neymar, né? Pode ser que chegue um dia antes, ou pode ser que chegue 2 horas antes do jogo e ele fale: não vou jogar, rapaziada, não dá, sintético, não vou conseguir. O que seria decepcionante pro Santista? Seria, mas a gente já espera algo, assim, bem imprevisível quando se fala de Neymar. Mas, o que tudo indica, até o momento, ele joga. Roleiser já não jogaria por causa da suspensão, né? O grande problema seria não ter nenhum dos dois, o que realmente seria um problemaço pro Santos, né, rapaziada? Seguindo, a busca por jogadores livres do Santos, ela continua, né? Ela tá bem cautelosa, jogadores que estão de passe livre, né, por aí. Só que assim, o Santos está realmente cuidadoso com isso, por quê? Porque o Santos ainda tem o Willian Arão e muita gente lá dentro do Santos acredita que o certo é esperar para ver como é que o Willian Arão vai jogar quando voltar a jogar. E a ideia é que ele volte já no próximo jogo contra o Atlético Mineiro. Tá, rapaziada? Não como titular, mas que ele volte pelo menos a atuar. E uma ajuda dessa facilitaria o meio-campo do Santos. E o Santos está bem cuidadoso também para ir atrás de meio-campista, para ir atrás de atacante. O Santos não tá que nem tava no meio da janela, né? Até porque jogadores em passe livre, jogadores que não estão com time nenhum, não tem contrato nenhum em vigência, por algum motivo estão sem contrato, né? Claro que às vezes a gente pode conseguir achar um baita jogador desse jeito, mas as chances elas são pequenas. Então, às vezes é até melhor esperar uma recuperação de algum jogador de dentro do Santos. Eu não acredito muito nessa recuperação do Willian Arão. Quando ele chegou sem lesão nenhuma, cara. Nenhuma lesão que tirasse ele de tanto tempo quanto tá tirando no Santos. Ele falou muito da estrutura do Santos, que ele reclamou, né? Claro, eu também reclamaria, sinceramente. Jogadores do Santos raramente falam bem do Santos, tá? Mas, assim, ele chega e fica muito tempo no DM, muito tempo, gente. O último jogo dele e primeiro jogo dele, né, foi contra o Flamengo, 30 minutos só. E jogou se arrastando, e aí logo depois se machucou, não voltou mais. Enfim, a ideia é que ele volte já no próximo jogo, entrando no meio da partida. Se a gente tiver um placar a favor, isso vai facilitar ainda mais, né? Mas eu acredito que a volta dele não tá tão distante, sinceramente. Seguindo, o Vojvoda quer utilizar ele como um 3-5-2. Ele atuando ali no meio, sem bom tempo, eu acredito que na maioria das vezes, não sei se esse bom tempo que temos hoje se encaixa no 3-5-2 que o Vojvoda imagina. Mas pode ser que ele entre também, o que seria maravilhoso, é o que eu torço para acontecer. Mas o Willian Arão deve entrar no meio desses jogadores, porque assim, ter volantes é bom. Ter meio-campista que sejam versáteis, como o Vitor Hugo, como pode ser o Willian Arão, jogadores box-to-box, como é o bom tempo, mas eu não sei se eles funcionariam os 3 juntos, ainda mais porque o Santos não tem esses 5 que ficaria na entrada da zaga, sabe? Aquele meio-campista raiz, meio-campista pique Felipe Melo, que vai tirar toda a bola que chegar ali perto. O Santos também procura um nome desse como passe livre, mas daquele jeito, bem devagar, bem cauteloso, como é o estilo Santos, né? Como tem feito
nos últimos tempos para contratar qualquer jogador se não for no último dia da janela. Impressionante a falta de planejamento que o Santos tem para fazer qualquer coisa desse tipo. Impressionante. Vamos lá. Seguindo. Ontem, eu acredito que foi ontem. Foi ontem? Sim, foi ontem a apresentação do Vitor Hugo, tá, rapaziada? Novo jogador do Santos. Eu já fiz vídeo de contratação aqui, já falei sobre a chegada dele, o que ele falou na entrevista, né, rapaziada? Assim, ele falou que quer permanecer do Santos, posterior ao tempo de contrato de empréstimo dele. E também ele comentou não, né? Foi uma pergunta feita a ele sobre a diferença estrutural no CT do Santos e no CT do Flamengo. Sim, aí ele meio que desconversou, ele falou: pô, o CT do Flamengo é uma estrutura muito grande, acho que não dá nem pra comparar, é muito dinheiro, muitas conquistas recentemente, mas o CT do Santos dá tudo que o jogador precisa. Ou seja, ele fala que o time do Santos, o CT do Santos hoje, dá o mínimo que o jogador precisa, né? Porque antigamente, um ano atrás, o Santos não dava isso para os jogadores, eu tenho certeza. Neymar chegou falando que o chuveiro que estava lá era dos últimos 12 anos o mesmo chuveiro. O mesmo. O que é inaceitável. Sinceramente, não tem como você falar que isso é normal. Não dá. E hoje o Santos tem pelo menos a condição de dar um mínimo para o seu jogador. É um jogador versátil, né? O Vitor Hugo já atuou em diversas partes do meio campo, já atuou inclusive como segundo atacante. É um cara rápido, é um cara que sabe marcar. É impressionante o fato de ele não ter conseguido manter sequência. Nenhum time que passou não teve muita sequência no Flamengo. Claro que teve a chegada na base, os anos que ele passou lá na base, mas ele não teve sequência como titular em pouquíssimos lugares. Inclusive ele estava na Turquia recentemente, antes de vir ao Santos, antes de trocar de empréstimo, né? Mas mesmo assim ele não conseguiu a sequência que gostaria lá, até porque não foi comprado pelo time turco, e hoje vem ao Santos para tentar fazer alguma coisa com esse meio campo, que está realmente muito perdido, com algumas peças assim que acabam sobrando de tanta qualidade e outras que não poderiam nem jogar e nem atuar em nenhum momento com a camisa do Santos, né, rapaziada? Uma coisa muito curiosa que aconteceu, gente, uma coisa muito curiosa mesmo, foi dito hoje na reunião dos conselheiros que terá uma outra reunião do Santos, né? Vai ter uma outra reunião com o assunto SAF, tá? Só que o problema é, por que ela é escondida? Não escondida de local. O local tá lá escrito, eu só não vou lembrar agora, mas enfim, só os conselheiros vão poder comparecer, mas o negócio é que eles não vão poder levar celular. O que é um negócio assim bem desconfiável ainda. Eu realmente estou pensando muito sobre isso. Muita gente falando até sobre golpe no Santos, que eu não sei. Eu não vou dizer para vocês que isso vai acontecer, porque aqui eu não trago desinformação ou hipótese desse jeito. Mas, assim, realmente é uma possibilidade que a gente pode pensar. Não que eu queira atiçar você e falar, não, o Santos vai sofrer um golpe. Calma. Conversas sobre SAF devem acontecer, isso deve acontecer. A única questão é, por que não existe transparência sobre essa questão? Eu acho que devia, pelo menos, ter a transparência. Devia falar pro torcedor, olha, vamos gravar aqui, vamos até mostrar pra vocês, vai entrar gente de toda a imprensa, vai ser permitido o celular, mas não é o caso. Tá parecendo, sei lá, gente, apresentação de celular novo da Samsung. A galera vai ter que fazer voto de juramento lá dentro. Então, sei lá, o que pode sair dessa reunião futuramente. Vai acontecer no dia 9 de setembro, se não me engano, às 7h30 da noite. É realmente uma questão que tá realmente me deixando com a pulga atrás da orelha. De um jeito assim que faz tempo que eu não via, tá? Santos agindo aí às escondidas para poder planejar a SAF. Será que é golpe? Não sei, eu acredito que não. Mas a gente não duvida nada do Santos, né? Tanto de coisa que já aconteceu nos últimos 5 anos aí é loucura. Vai ter jogo... Desaprendi a falar, mas vai ter jogador do Santos na Copa do Mundo, tá, rapaziada? Aparentemente. O próprio Alexis Duarte, que chegou e foi convocado pela primeira vez para a seleção paraguaia, conseguiu ajudar a sua seleção a se classificar depois de 16 anos para uma Copa do Mundo. O Paraguai, né, rapaziada? Ele volta... o Paraguai volta a atuar numa Copa do Mundo aí no ano que vem e um jogador do Santos vai estar lá. Será que será possível ele conseguir ganhar uma visibilidade? O Santos ganhar em cima dele, talvez, de uma atuação muito boa? Perdão. Mas eu acredito que tem tudo para o Santos conseguir aproveitar muito bem essa ida do jogador à Copa do Mundo.
se tudo acontecer como planejado e ele ser convocado também para 2026. E outra, o Santos voltou a treinar em 2 períodos, tá, rapaziada? Coisa que não acontecia há muito tempo e a torcida pedia realmente. O Santos volta a ter a oportunidade de atuar em 2 períodos, isso obviamente por causa de Vojvoda, novo técnico do Santos, que tem trabalhado muito e tem que trabalhar muito, né, rapaziada? Assim, tem que trabalhar demais para poder fazer esse time funcionar da maneira que a gente quer, da maneira que a gente espera que ele funcione. Bom, rapaziada, assim, obrigado por você ter assistido até aqui, se inscreve no canal, deixa o like. Se você quiser conversar com amigos sobre o Santos, falar de desfalque, de contratação, de reforço, juntar amigos e ir pra Vila Belmiro junto, gente, clica no link aqui embaixo, tem um grupo no WhatsApp chamado Resenha Santista, lá você vai poder conversar com diversas pessoas sobre o Santos Futebol Clube, trocar uma ideia maneiríssima, fazer amigos, enfim, só clicar aí no link, ele vai te direcionar direto pro grupo lá no WhatsApp. Rapaziada, vejo vocês na próxima, valeu e falou!